Graça e paz, povo de Deus! Esse é nosso podcast Me Conte um Milagre. Queridos, hoje Deus vai mudar a tua história através de um testemunho muito impactante. Eu tenho certeza que haverá maravilhas de Deus através desse testemunho. Pastor Leandro, fala um pouquinho, dá lugar ao Senhor, fique à vontade. São coisas maravilhosas, grande abraço aí a todos. São coisas maravilhosas que Deus vai fazer no nosso meio hoje. Eu tenho certeza absoluta que você vai ficar completamente impactado com tudo que Deus vai fazer hoje. Tudo aquilo que Deus vai nos mostrar, os grandes milagres de Deus, coisas sobrenaturais. Só Deus faz, né? Milagre é porque é só Deus que faz, Deus né? faz. Só Deus que faz, é isso. Só o eterno Deus Se faz prepara milagre. aí, prepara o teu coração aí. E nosso irmão Sussu, tá por aí? Sussurra aí, Ricardinho. Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para dar um breve recado. Vocês já estão acostumados, só que hoje tem algumas coisas que a gente vai falar. E que se você não viu o vídeo passado, você perdeu e você não vai participar do sorteio de hoje, viu? No final do vídeo passado, foi o vídeo do irmão Edivaldo, o Rui, que ele é o dono da empresa Luna, a gente vai falar daqui a pouquinho, ele sorteou uma caneca para quem atendesse aos critérios que ele falou lá no vídeo. Volta lá e vê, só que agora você não vai mais participar. 2 pessoas participaram, que foi o Tiagão, que a gente conhece, que é da nossa igreja, e a Edi também, que é da nossa igreja. Então, no final, a gente sorteia e vê quem é que vai levar a caneca. Tá? A outra coisa que eu vou pedir pra vocês é que a gente vai tentar deixar uma palavra-chave em todos os episódios. E nesse episódio não vai ser diferente. Quem sabe, quem conhece, vai entender quando eu falar que a palavra-chave é de futilidade. Quem sabe aí no decorrer do episódio vocês sabem o porquê. No mais, a gente pede pra você se inscrever, né? Se você é novo por aqui e se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente pede para você checar a sua inscrição. Pode ser que você acredite estar inscrito e não está. Deixa o seu comentário se você já passou por uma experiência assim, como a Maria vai relatar pra gente hoje. Habilite o sininho, comenta e curta. É isso e até mais. Valeu. Maravilha! Vamos falar do nosso patrocinador, Cyber Home. Tem promoção hoje, Leandrão? Hoje o André, que é o dono lá da Cyber Home, me procurou e ele falou assim que os 10 primeiros clientes chegam lá falando que assistiu o podcast Me Conte um Milagre, que viu lá no podcast. A película que custa R$15, ele falou que ia fazer por 10. Eu falei, pô, só 10, cara. Não vai fazer por 5. Aí ele falou, tá bom. A película que custa R$15, ele vai fazer por R$5. Só para os 10 primeiros que correr. Então você tem que correr aí. Vai lá no Cyber Home, tá? Avenida Comendador Dante Carraro, 516. Quem conhece Carapicuíba aí sabe, é uma avenida muito conhecida. Mas se você não conhece também, chama no WhatsApp dele lá. É o 932860388. Então corre lá, nos ajude. A gente sempre também vai deixar o link aí embaixo dos vídeos aí, dos nossos patrocinadores. Então nos dê esse apoio aí. E a oportunidade para você trocar a película lá. Cadê? A sua tá boa ou tá quebrada? Tá trincada aqui. Aí, ó. Vou correr. Tem que correr. Eu já paguei 20, 25 na película, rapaz. Mas 5? Eu vou pagar várias e deixar as 10 lá. É milagre. É milagre. É um milagre. É milagre. E está conosco também a Maria Bispo. Tem um testemunho lindo. Maria, fique à vontade. Graça e paz, Maria. Amém, pastor Rodolfo. Boa noite a todos. Pastor Leandro, boa noite. Estamos aqui, né, para dividir com vocês um milagre que eu vivo já há 16 anos. Eita glória. Porque o Senhor é bom o tempo todo e Ele tem dado graça, porque Deus é bom e o diabo não presta. É isso, gente. Então, vamos lá falar um pouquinho do que o Senhor tem feito na minha vida. Exatamente esse ano faz 17 anos, né? Isso aconteceu no dia 14 de novembro de 2007. Eu me lembro perfeitamente que era um domingo. Eu tinha vindo de um culto que a gente fazia de manhã. E era um dia que estava muito quente, estava muito calor. Eu já cheguei passando não muito bem. E aí eu já tinha combinado com a minha irmã um almoço. Eu cheguei da igreja e tentando preparar o almoço que eu tinha combinado com a minha irmã. Mas não estava mesmo me sentindo bem.
Aí eu resolvi tomar um banho para dar uma refrescada e continuar fazendo almoço. Eu me lembro perfeitamente que eu entrei andando para tomar banho e quando eu saí do banho, eu já saí gatinhando, que eu não tinha mais força já para ficar em pé. E antes de ir para o banho, eu tinha ligado para uma pessoa para também ir almoçar comigo, que era um irmão também que mora em Carapicuíba. E aí, da forma que eu saí do banho, eu fui no telefone, peguei ele, apertei no último número que eu tinha sido discado e falei pro meu irmão assim, ó, se você demorar muito para vir pro almoço, provavelmente você chega aqui e nem me ache viva. E tentei sair da sala e já não consegui. E quando meu irmão chegou em casa, ele já me achou desacordada. Então eu não vi saindo de casa, não vi como eu saí. Quando eu recobrei uma consciência leve, isso já tinham se passado 16 dias. Nossa, 16 dias. Do momento em que você perde a consciência ali na sua casa, né? E você, como você falou, você estava vindo, fazendo um almoço, coisa do cotidiano, né? Pra quem não sabe, a Maria também é cozinheira. Uma excelente cozinheira aí. Mão cheia, mano. A gente teve o privilégio pra 100 pessoas, né? Sozinha. A gente já teve o privilégio de saborear algumas vezes a comida que ela preparou, é muito boa. Eu tava falando dela do pudim que ela fez. Varão, que pudim, varão. O pessoal fez fila e queria repetir, daqui a pouco acabou. O pessoal, cadê o pudim? Não tem mais não, acabou. Então ela tava no cotidiano ali, coisa do dia a dia, né? Você vê, coisa comum do dia a dia, foi tomar um banho e aí, do momento ali que você perde a consciência na sala, ao momento que você redobra ali pelo menos um pouco do sentido, já tinha se passado 16 dias. 16 dias hospitalizada. Nossa. Já tinha passado por um período de coma, alguma cirurgia, que eu não me lembro muito. Mas quando eu recobrei a consciência, já fazia 16 dias, né? Já muita gente esperando apenas médico, né, liberar, mas aí o Senhor já começou a restaurar a minha saúde ali, porque eu tive uma melhora, e aí eu tive uma consciência. Mas por eu estar num hospital que não era realmente do meu convênio, né, era de uma prestadora, o convênio resolveu me transferir para um hospital deles, porque eu não tinha muita melhora e nem perspectiva de uma melhora mais rápida. Então, eu fui transferida para um outro hospital em São Paulo, que era uma rede própria do convênio. E nesse hospital, eu ainda permaneci por 17 dias também. 17 dias. Desses 17 dias, 8 foi na UTI e em coma. Eu tive consciência no período de transferência de um hospital para o outro. Chegando lá, eu fui direto para a UTI e não demorou muito, eu voltei para um coma novamente. Aí era alguns momentos lúcidos, mas nem tanto assim também. Mas foi um período... E o que ali na hora que você caiu, depois os médicos explicaram o que era que você teve? Foi uma parada cardíaca? O que aconteceu? Na realidade era assim, era uma gestação ectópica que eu ainda não tinha descoberto, estava há 3 semanas, ela expandiu, segundo a equipe médica, pelo menos 3 dias, um sangramento interno. Eu tinha, assim, uma dor de cabeça e algumas tonturas, mas até então, por ser uma época que estava muito quente, para mim era normal ter tontura, dor de cabeça, mas não naquele nível que eu estava sentindo. E você sentia, era constante, então, essas dores de cabeça, essas coisas, você sentia isso? Já era, assim, meio que do cotidiano, é assim. E aí, foi só piorando a situação. E aí, quando chegou nesse dia, a dor de cabeça ela era de um nível assim já insuportável mesmo.
E quando chegou no hospital, que eles fizeram alguns exames, foi constatada a ectópia e um sangramento já num estado bem grave, né? Que já estava comprometendo alguns órgãos. Foi onde fui tendo a falência múltipla dos órgãos, né? Parou o rim de funcionar, eu fazia hemodiálise de 8 horas diária. E nesse período que eu cheguei no hospital, fui para o pronto-socorro, a médica foi para uma cirurgia de emergência, né? De emergência, e chegou num período que ela falou assim, não teve mais jeito, eu perdi ela na mesa. E foi uma luta que os médicos falavam, se vocês têm fé, não sei se vocês têm religião, se vocês rezam, oram, porque o que a medicina podia fazer foi feito, mas ela não reage a nada. Você já era cristã, já servia a Deus? Sim. Já tinha um Sim, tempo na igreja? Já tinha uma caminhada com Cristo já. Nesse período... Mas nasceu um berço evangélico ou não? Não nasci, não. Conheci Jesus com 16 anos. 16 anos? Isso. Aqui já? Não, em Minas ainda. Em Minas. Em Minas ainda. Tu me contou que é mineiro e não gosta de queijo. E não gosta de leite. Coisa demais. Mas acho que é todo mineiro, viu? Meu sogro também, rapaz, ele fazia uma galinhada, um negócio ali que eu ia dizer pra você. É galinha atropelada. Frango atropelado. Rapaz, tirava os ossinhos ali, o negócio era top demais. Isso é coisa de mineiro. Sim. Coisa boa. Mas mineiro que não gosta de queijo é porque já enjoou. Você já nasce, né? Já nasce no meio do queijo, no meio do leite e enjoa. E de Minas pra cá, você morou quanto tempo em Minas? Morei em Minas 18 anos. 8 anos. 18 anos. Eu moro em São Paulo há exatamente 33 anos. 33 anos. Pensa demais. 33 anos. E dentro desse período, como que era o relato das pessoas que iam te visitar ali? Você chegou no hospital, você teve como é que é? A gravidez e... Ectópia. O que é? Explica é uma gestação fora do útero, nas trompas. Nossa. Isso aí eu já ouvi falar, tá vendo? Sim. Ela usou o termo técnico, eu já fiquei perdido aqui. Eu falei, meu Deus. Então, e você não sabia? Não. 3 semanas ela expandiu. Era recente, era nem... muito recente. Era recente, não tinha nem sintoma ainda, geralmente, né? Não. Não muito. Não é tão comum esse tipo de gravidez. Já ouvi alguns relatos, mas ela não é comum, não. Que ele é fora do útero, né? Nas trompas ali. E aí teve toda essa consequência. Aí você já chegou desacordado ali no hospital e começou a fazer esse primeiro tratamento. Nesse primeiro hospital foi o período de quanto tempo? Nesse primeiro hospital foi um período de 16 dias. 16 dias. E esses 16 dias você ficou praticamente os 16 dias desacordado. 16 dias eu fiquei em coma na UTI. Eu tinha alguns lapsos de melhora, uma consciência leve, mas não muito. E aí, por estar nesse estado e num hospital que não era da rede do meu convênio, eu fui transferida para um hospital mas que era da rede do convênio. Da rede do convênio mesmo. E aí nesse outro hospital você ficou quanto tempo? 17 dias. 17 dias. Total deu 30 aí? 34 dias. 37 dias. 37 dias total você ficou nesse período no hospital. E qual que era o relato das pessoas que foram te visitar primeiro? Porque quando fica muito tempo internado assim, sempre tem um relato, né? Os que chegam primeiro, os que depois chega vai vindo na frente, aí depois do relato do médico, aí já chega o pessoal para orar, sabe como que foi? A igreja foi presente nesse momento? Muito, né? O meu ministério nessa época foi muito presente, né? Eu agradeço todos aqueles que tiveram um empenho, né? E iam me visitar, fora a família, tinha os pastores, alguns obreiros, que eu realmente não lembro muito, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu acordei nesse hospital, eu ouvi uma oração de alguém. Mas eu tentava ver, eu não conseguia ver. Mas eu ouvia e aí você começa a reconhecer a voz, né? E pela voz eu reconheci quem era a pessoa que estava orando pela minha vida. E aí eu me lembro muito bem que era a voz do pastor Odeno. Que bênção.
Foi a primeira consciência que eu tive, isso ainda no hospitais, ainda em Barueri. E aí eu fui transferida para o Iguatemi, tal como Iguatemi, ali na Rebouças, e UTI novamente, e as notícias eram só desanimadoras, o estado era gravíssimo e não tinha mais o que a medicina fazer. E a família ali só aguardando um dia após o outro, e a notícia não era, nunca chegava uma melhora, era sempre uma piora, uma piora, uma piora. Fazia hemodiálise, transfusão de sangue, e aí era só desespero mesmo. Aí, durante esse período, chegou uma época que o hospital ligou em casa de madrugada, pediu para ir um responsável lá, levar um documento, porque já não havia mais nada a ser feito. E aí, como, né, quem define a última palavra não é o médico, foi onde entrou o médico dos médicos. Aleluia. E ali Glória eu a comecei Deus. a viver um milagre. Começou a ir para a máquina de hemodiálise, a máquina parava, não funcionava, começava a fazer, fazia pela metade, ficava para fazer no dia seguinte. E eu me lembro que era muito próximo do culto de Santa Ceia. E aí eu tive uma melhora, e o médico falou, você vai sair da UTI e vai para o quarto, porque você já tem uma melhora, você precisa começar, né, a sair tirar o desmame do oxigênio, né, que você não respirava sozinha, tem que começar a fazer isso. E eu comecei a ter uma leve melhora. E aí eu me lembro que foram obreiros para me levar a ceia no hospital. E ao mesmo tempo que eles chegaram, foi num momento assim bastante crítico, que do nada eu comecei a ter um sangramento muito forte. E aí o enfermeiro tentava estancar, chamou o médico, todos, e ninguém conseguia. E eu me lembro muito bem que aí um presbítero que tinha ido com o pastor a me levar à ceia, ele entrou no quarto e pediu para orar, né? E aí ele começou a orar, e aquele sangue começou a estancar, a ir parando aos poucos. Glória a Deus. E aí foi onde eu consegui tomar a Santa Ceia. E dessa Santa Ceia em diante, foi que eu comecei a ter uma melhora. Porque antes, ainda na UTI, eu me lembro que eram 5 pessoas, 5 leitos. E desses 5 leitos, toda noite era reduzido a 1. Nossa. Aí chegou uma noite que tinha só 2. Era eu e uma senhora. E aí eu tinha uma consciência e um corpo morto, porque eu pensava, eu preciso me mexer para alguém ver que eu estou viva. Eu preciso mover um dedo para o médico entender que eu estou viva. Para mim, eu mexia o corpo inteiro. E eles faziam todos os testes e eu não respondia nada dos estímulos que eles precisavam. E Você aí, ouvia tudo à sua eu volta, ouvia, eu ouvia, você gritava, mas ninguém te ouvia. mas ninguém me ouvia. Eu via, mas eu via as pessoas andando ao contrário. Para mim, elas andavam com a cabeça no chão e o pé erguido. Eu falava, mas como que alguém pode andar assim? Porque Incrível, que na experiência. UTI você tem uma luzinha, Forte. né? No seu olho que você fica meio grogue mesmo. Você não tem noção se é dia ou se é noite. Já perde completamente esse senso. Você fica tanto tempo dentro do hospital, dentro do lugar fechado, você consegue perder esse senso, né? De dia ou de noite. E dentro dessas experiências que você tinha, tipo, você sentia que... Porque é muito diferente, né? Essa experiência é uma experiência de que... Ela dá até um tipo de fobia, né? Imagina só, você tá ali no seu angústia, corpo, né? uma angústia, imagina. Desespero. Sabe, você tenta mexer, e, Gritar, tipo, que- você mexe, Ah, mas, bem, de precisa fato ver que eu grita, tô mas ninguém ouve. viva, mas o corpo não reage, mas né? o seu corpo não responde. Eu falava, vou mexer esse dedo, o dedo não mexia. Então, pelos relatos que ela fala, é um estado de
de fato de consciência, mas o corpo não parece que desliga o contato entre o corpo e a mente, né? O corpo e a alma ali não tá se encaixando, não se conecta, porque você grita, você fala, você mexe e o corpo ele não reage, é como se o corpo tivesse morrido, exatamente o que você falou. Morto, mas uma mente viva. Era exatamente assim que eu me sentia. Que experiência. Um corpo morto com uma mente viva. E assim, você tinha a todo momento essa sensação? Teve um período que você ficou assim a todo momento? Ou era lapsos, assim, momentos? Era lapso. Tinha período que eu apagava. realmente não me lembro. Acho que deve ter assim uns 3, 4 dias que eu não me lembro absolutamente de nada mesmo. Não mesmo. E ao mesmo tempo que você está com essa mente, você tem a sensação que você está passando por lugares, né? Por lugares. Parece que você está fazendo uma viagem. Você se depara em lugares que você fala, nossa, mas que lugar é esse? Eu tinha uma sensação que eu estava deitada em uma cama, que você teria que ficar de lado, e era um abismo para um lado e para o outro. Se você tentasse virar, você ia cair. Então, nossa, na minha mente eu estava deitada de lado nessa caminha e sem poder se mexer. E era assim que se eu via que era um abismo de um lado e de outro. Se eu mirasse, eu ia cair de um lado. Se eu virasse do outro, ia descer no despenhaço. Era essa sensação que eu tinha. E quando eu voltei um pouco mais à consciência, e aí você percebe que você está deitada numa maca, de barriga para cima, e não de lado. Mas é um período muito, muito complicado e confuso para sua mente. E eu ouvia, às vezes, né, passar alguém falar, não tem mais o que fazer, liga para a família, avisa, já não tem mais o que fazer. E você fala, mas será que estão falando de mim ou de outro, né? Porque não tinha só eu, tinha eu e mais alguns. E no finalzinho tinha eu e uma pessoa. Eu me lembro de pra mim era noite, mas na realidade não era noite, era dia. De uma noite que eu falei assim, agora só tem essa marca que é a minha e outra. Alguém não vai amanhecer amanhã. E aí, para minha surpresa, foi a primeira noite que não teve nenhuma baixa na UTI. Amanheceu nós duas. Que bênção. E aí já nasce uma esperança, algo vai acontecer. E assim foram, na realidade, na UTI, nesse hospital em São Paulo, 12 dias. 12 dias. 12 dias. E nesse período você sentia dor? Muitas. Muitas dores. Porque assim, tinha muito medo, assim, porque, querendo ou não, a gente é um assunto muito, muito complexo, né? Você vê a morte de perto, você viu a morte de perto, porque você imagina só, você escutar isso, né, de uma forma consciente ali, você escutar, tipo, não tem mais o que fazer, você tentar reagir, você não consegue. Então eu imagino como devia estar sua mente, assim, por mais que você é uma mulher muito forte, né, uma mulher resistente, a Maria a gente conhece aí, sabe quanto ela é guerreira, resistente, mas numa situação dessa porque você tá vendo a morte cara a cara ali, qual que era a sensação? Você sentia medo, sentia pavor, ansiedade, angústia, como que era? Pânico? Na realidade era assim, eu tinha medo, mas não era de morrer. Eu tinha uma consciência assim que eu tinha um filho pequeno, ele tinha 7 anos. E aí eu falava assim para Deus, eu não pedi um filho, mas o Senhor me presenteou com um filho. Aí eu parava e falava assim, ninguém, ele tem pai, ele tem avó, ele tem uma irmã, mas ninguém vai parar a vida para cuidar dele como a mãe. E eu pedi a Deus, Senhor, deixa eu cuidar do meu filho. Eu preciso viver, eu preciso cuidar do meu filho. E eu me lembro que o meu estado era tão bom que, né, assistência social, médico, não libera a criança para ir no hospital. E meu filho foi liberado com 7 anos para me visitar numa UTI. E aí liberaram ele. E o dia que ele
foi, eu estava com uma consciência leve, mas eu estava entubada. Eu lembro que eu tentei esticar a mão para pegar nele, mas a minha mão não movia. Meu corpo era imóvel. Primeiro eu estava muito inchada. Muito, muito, muito. O inchaço era tanto que entre os meus dedos a pele ela se rompeu. De tanto inchado. E os médicos não conseguiam explicar o porquê de tanto inchaço. Então, era algo desesperador. Mesmo. Imagino. Nossa, é situação de... Imagina, só... E nessas horas, eu sempre falo que nessas horas, né? É a hora que a gente sempre fala, né? Não, você precisa ter fé, você precisa acreditar, você precisa, sabe? Mas cara, você enfrentar assim a morte cara a cara, você vai precisar ter muita fé em Jesus ali. Por mais que você vai crer em Jesus, mas você tem que ter muita fé para saber que Deus vai fazer alguma coisa. Porque é uma sensação de impotência, né? O milagre, ele sempre nos dá uma sensação de impotência. Não só eu não posso fazer nada, mas como ninguém pode fazer nada. Ou seja, para que haja um milagre, todas as condições de probabilidade, de o que alguém pode fazer, a medicina pode fazer, acaba. O que você falou, o médico falou o quê? Falou que cabia a medicina, aqui a gente fez. Ele foi muito sábio em falar isso, né? Porque de fato eles fizeram tudo que eles podiam, mas Deus ele é especialista, né, entrar dentro dessas situações e refazer. E até você relatando sobre o relato que você falando do seu filho, né? Isso tem uma importância no reino espiritual, né? Do filho. Deus, eu não pedi, você me deu. Agora deixa eu cuidar. É muito forte. E meio essa consciência, você teve algum momento sobrenatural? Vi anjos, vi o mal querendo se levantar, barreiras, mas viu a guerra espiritual acontecendo? Sim. Eu me lembro que no período desse intervalo aí, eu me vi num velório, aonde eu via pessoas da minha família, vizinhos, pessoas conhecidas, pastores do meu convívio, da minha igreja. E aí eu pensava, mas que velório é esse que eu tô? Eu me lembro muito bem da cor do caixão, o local do velório, que era o salão da minha igreja, um caixão assim bem clarinho. E aí eu me lembro de um dos pastores fechando esse caixão. Eu me lembro da minha vizinha, da Simone, desse velório. Eu me lembro do meu marido no velório, usando uma jaqueta marrom, que eu guardei essa jaqueta dele por muitos e muitos anos, hoje não mais. E o pastor Odeno, sentado em uma cadeira bem de frente com o caixão. E quando eu tive consciência, eu me vi ali dentro daquele caixão. Aí eu tinha consciência, nossa, esse é o meu velório, eu morri. Como assim eu morri, eu tô vendo isso? E aí, qual período foi? Em qual hospital você estava? Quando você teve? Consegue lembrar? Italcoma, Iguatemi. No Iguatemi. Iguatemi. Foi no centro ali. Já tinha passado os 17 dias já do... Já tinha passado os 16 dias do Alfa, né? do Hospitalis. Hospitalis. Isso, era no Italcoma, Iguatemi. E era num cenário de morte, de fato, né? Era um cenário de morte. Era um cenário de morte. Um lugar estranho, gelado, bem diferente das outras partes do hospital, e parece que você fica meio que abandonado ali, né? Só esperando finalmente para entubada, muito inchada, sem muitos movimentos. Eu tenho uma pergunta para Maria aqui. Maria, em alguma hora você questionou Deus ou perdeu a esperança? Não. Nenhum momento. Nenhum momento. Uma fé inabalável. Em nenhum momento. Eu perdi a esperança, ou me veio medo de que eu não vou voltar para casa, de que eu não vou dar, né, prosseguimento nos meus planos e nos meus projetos. Em nenhum momento. Quando todos diziam que não, eu acreditava que Deus estava fazendo algo. E Ele realmente estava. Deus é maravilhoso. Os médicos estavam dizendo não, e os pastores estavam lá falando, não, Deus tem ainda uma obra, Deus vai fazer um milagre. Nós estamos orando aqui na mesma fé, no mesmo Espírito, sei que Deus vai atuar. É maluco isso aí, mas nesse cenário, geralmente tem dois tipos de pessoa, né? O incrédulo
e o crente, né? O incrédulo ele sempre vai usar aquela frase, Deus sabe todas as coisas, né? Deus tem um processo, tudo que acontece é porque Deus faz, né? Quando essa palavra é até boa para você usar quando você está confrontando alguém que morreu, mas alguém que tem esperança não é uma palavra que se use, né? Sim. Mas é sempre os dois cenários, né? Alguém que chega lá, entender que Deus tem um propósito de tudo isso, a gente tá aqui para ajudar a cuidar das crianças, tal. E já tem o outro falando, não, Deus vai fazer o milagre, Deus vai acontecer, eu vou orar, vou abrir um jejum, as coisas vão acontecer. Ele trava essa guerra em prol da outra pessoa, né? Em prol, ele não deixa de acreditar nem no final. Então, por quê? Porque o incrédulo, geralmente ele vai ouvir quem? A medicina, né? Ele vai falar, não, a medicina falou que já era, a chance já era. Pensa que tá diante dos olhos dele, né? Qual a probabilidade do milagre acontecer? A gente não tem uma estatística do milagre, de quantas pessoas sofreram disso, que estiveram no mesmo caso que você, quantas que morreram. De repente, se nós pegar 199, ela foi o único milagre dentro desse cenário. Entende? Foi o único milagre. Então, para as pessoas, o milagre é muito difícil das pessoas acreditar. Né? Muito difícil. Às vezes mais os familiares por conta do amor, do laço. Mas não é que acredita que Deus vai fazer. Ele quer que aquilo aconteça de fato. Mas existem obreiros, pessoas da casa de Deus que Deus levanta para acreditar até o final. Deus nos separou para a gente acreditar até o final. Quem dá a última palavra é Ele. É Deus. É Deus. Mas não chegou nenhum profeta da morte, não. Ultimamente tem os profetas da morte. Profeta da morte. Pronto, eu falei com jeito. Esses aí, os profetas da morte. Não, eu falei com jeitinho. Deus ia levar, eu vi que não sei o quê. Eu não falei, tem esses cabos aí? Tem. Eu falei com jeitinho, o Rodolfo já usou o termo correto, o profeta da morte. Sempre tem. Mas teve o profeta da vida. Que eu me lembro muito bem de acordar com uma pessoa orando. E essa pessoa, eu me lembro muito bem da oração. Fazem 17 anos, mas eu me lembro da oração. E essa pessoa falava assim, Jesus, tem misericórdia da Dona Maria. Dona Maria tem 2 filhos, uma mulher trabalhadeira. Jesus, tenha misericórdia. Traz saúde para ela. E era uma voz muito marcante. Que ele não era uma pessoa de visitar ninguém. Mas ele saiu de Barueri e foi no centro de São Paulo me visitar naquele hospital. Eu não sei se ele foi pela fé ou se foi para me ver, né? Eu acho que vai ser a última vez que eu vou ver ela. Ele era meu vizinho, era o pai da Simone. E ele tinha uma voz forte, uma oração marcante. Eu me lembro que eu acordei nessa oração dele. Ele falando que eu precisava voltar para casa, que eu tinha um filho pequeno. E por incrível que pareça, quem cuidava do meu filho nessa época era a esposa dele. Que hoje ela já não está mais aqui. E é uma pena que ela não vê meu filho no nível que ele está hoje. É a mãe da Simone, a Dona Maria. E eu me lembro da oração do seu Zequinha falando sobre mim. E aí eu fui acordando mesmo naquela época ali e tendo mais consciência, já me restabelecendo um pouco mais a saúde naquela UTI. Então foram 12 dias de UTI e mais 5 no quarto, me recuperando até o ponto de receber alta e voltar para casa. Que aí deu umas férias aí de 37 dias. Incrível. E tem até uma história meio engraçada, né? Disso aí, que o obreiro foi lá orar por você. Como é que é? Conta aí pra gente aí. Conta que eu não tô sabendo, né? Conta aí. Essa é boa. Então, teve, né, um pastor também que ele foi orar juntamente com um tesoureiro da igreja e ele tinha algum problema, né? Tipo, se ele fosse doar sangue, ele desmaiava. E aí quando ele me viu lá num estado ali que irreconhecível, ele passou mal. Ele passou mal. Não conseguiu nem orar. Aí ele orou, acho que ele terminou a oração, foi o obreiro, que o pastor passou mal, sim. Mas tem que passar mal mesmo. Eu tive uma vez, deu o braço pro enfermeiro aqui, ele falou, você passa mal? Eu falei, não, rapaz, pode tirar o sangue aí, fica à vontade. Rapaz, colocou a agulhinha aqui, comecei a olhar assim, apagou tudo pra mim.
Apaguei, eu falei, não acredito, né? Aí outra vez que eu fui, o cara falou, você tem medo? Eu falei, rapaz, não tinha não, mas depois que eu desmaiei, não... Agora tem. Né? Tem coisa que acontece, a gente nem... Então o homem passou mal lá e... Passou mal. Mas agora Passou imagina mal, a sua situação, né? Era uma situação muito grave, né? Eu tenho uma história parecida, né? Até pedir a liberdade pro Ricardo pra falar que quando a primeira visita, acho que uma das primeiras visitas que eu fiz como assim, alguém da igreja, né? Eu não era pastor, não era, acho que era líder dos adolescentes da igreja. E a mãe do Ricardo estava internada no hospital e eu fui fazer uma visita para ela. Eu me lembro que quando eu cheguei no hospital, eu só reconheci ela porque tinha o nome dela, eu lembrava do nome dela, Maria Evangelista. Tava escrito no nome assim, eu não reconheci ela. Era um hospital de infectologia, né? O hospital do Emílio Ribas. Então eles me paramentaram porque ela tava com uma bactéria multiresistente. Me paramentaram, colocaram avental, calça e coisa pra prender os luvas. Eu fiquei com medo só de preparo. Falei, gente, eu não vou fazer a cirurgia, sabe? Mas eu não tinha noção, né? Eu era novo também. Que a gente tava conversando aqui, eu acho que tinha uns 19, 20 anos. Acho que eu já tinha uns 20, 21 anos. E aí eu entrei. Eu me lembro que naquele dia eu não consegui ter força pra orar por ela. Porque eu tinha uma visão dela quando ela estava aqui saudável. E quando eu visualizei ela lá, eu não reconheci ela, e aquilo ali me chocou de uma forma muito profunda. A única coisa que eu não consegui orar, eu só clamei por misericórdia. Falei, Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Aí fiquei ali acho que uns 5 minutos, aí saí, aí no outro dia eu passei muito mal, me deu febre, eu fiquei muito ruim, mas aí eu fui também, falei, não, eu tenho que ir lá porque eu não orei, agora eu vou lá e vou orar, e a gente foi lá, orou. Mas Deus a recolheu, né? Pessoa muito, muito boa. E foi um dos primeiros choques da minha vida, né? Porque eu era do que tava com fé, né? Eu tinha muita fé. Eu fiz uma campanha, abri o jejum, falei, não, Deus vai curar ela. Eu gostava muito dela. O Ricardo tava com a gente. Eu falei, meu Deus vai curar ela, Deus vai curar ela. E quando ela morreu, pra mim foi um trauma com Deus. Eu entrei em crise com Deus. Eu falei, cara, orei por alguém, a pessoa morreu. Então eu entrei em crise, assim. Mas eu me lembro também desse relato de eu ficar mal ali por ter visto a situação. Né? Então imagina só, a situação que você devia estar era uma situação muito debilitada ali, irreconhecível, né? Inchada às vezes. Depois emagreceu muito no período? No período, sim. Eu entrei no hospital, eu pesava, se eu não estou enganado, por volta de uns, sei lá, 68, quase 70 quilos. E eu saí dele com 39. Nossa. Então é bem assustador. Eu me lembro que quando eu vim para casa, eu não tinha força para descer a escada da minha casa. O pastor me pegou no colo assim e me desceu como pega um bebê. E me sentou na cadeira e eu olhava para mim assim e falava, meu Deus, e agora eu faço o quê? Que você fica muito, mas muito, muito debilitada mesmo. E aí, nesse período todo que estava no hospital, eu comecei a ter, né, além que eu tinha dado hemorragia, teve uma úlcera que ela expandiu no estômago e também os meus rins, os órgãos, eles foram parando, né? O rim parou de funcionar, precisava de uma máquina de hemodiálise para filtrar o sangue. E aí fica tudo mais difícil. Eu me lembro que para colher um exame de sangue, não tinha como, não tinha veia. Eu lembro que eles iam, cortavam assim, ó, com um bisturi a perna e colhiam o sangue. Nossa. Porque não tinha veia, não tinha nada. Era muito complicado. Eu fiquei muito, mas muito inchada. E eu me lembro, para mim era um domingo. Depois eu descobri que não era domingo, era terça-feira. Para mim era um domingo e eu tinha saído para ir para algum lugar. Eu não tinha saído para lugar nenhum, eu estava no hospital. E aí nesse lugar que eu estava, passava uma pessoa que eu me lembro muito bem. Ele tinha um crachá assim de médico, e ele usava um jaleco branco, tinha um símbolo azul que eu não conseguia ler,
E aí ele ficava de costa para mim e ele tinha na mão um envelope marrom, que ele tirava desses envelopes e ia jogando assim para trás, né? Como se fosse essas chapas de raio-x. Ia jogando uma, duas, falava assim, não tem nada, não tem nada, não tem nada. E aí, nesse tempo, nesse dia, eu ficava, mas que lugar que eu estou? E aí, eu tentava falar para alguém, dessa pessoa que estava ali do lado. Eu me lembro que tinha, assim, pessoas, né, conhecidas no quarto. Eu lembro que tinha minha irmã, tinha minha mãe, e eu tentava falar para elas, mas parece que elas estavam muito distantes de mim e não conseguiam me ouvir. E eu falando, olha, tem um homem aqui, ó, tem um médico mostrando um raio-x para mim, vocês não conseguem ver. E a única pessoa que contemplava isso também foi a minha vizinha, que era a mãe da Simone, que ela também estava no quarto. Eu me lembro muito bem de ver ela levantar a mão e falava assim, glória a Deus, glória a Deus. E eu tentava falar, olha aqui, olha, vê. E minha mãe não via, minha irmã não via. E isso eu já estava no quarto, já era fora da UTI, já. É muito forte, né? Incrível. Muito forte, ó. Incrível, porque são experiências com Deus, né? Que vão nos forjando, né? Eu até, esses dias eu vi o podcast do Douglas Gonçalves, né? Ele tava falando sobre isso, né? Que Deus não chamou a gente para ser pregador, né? Ele chamou a gente para ser testemunha, né? Porque testemunha fala daquilo que viveu, né? Testemunha fala daquilo que viveu, testemunha fala daquilo que, sabe, ele experimentou, aquilo que ele tocou, aquilo que viveu. E é aquilo que você viu, você viu Deus, né? Na sua vida, você conseguiu ver, falou, Deus, como que alguém pode convencer a Maria de que Deus não existe? Você acha que existe essa possibilidade? Não como, mesmo, né? não mesmo. E ainda no quarto, eu acho que eu não sei se 2 ou 3 dias antes de eu vir embora, eu tive um sono que o enfermeiro falava assim, não, deixa eu só te dar a medicação, daqui a pouco você dorme. E eu acho que eu já tomei um remédio dormindo. E nesse sono, eu tive um sonho que era uma irmã do meu ministério. Ela entrava no quarto e ela tinha uma cesta de fruta na mão. E tinha umas frutas muito bonitas, tinha maçã, tinha manga. Eu falava, nossa, que bom que a irmã veio me visitar e trouxe frutas, eu vou comer uma dessa maçã aqui. E ela falava, não, irmã, não é para comer, é só para você ver e sentir o cheiro. Eu falava, não, irmã, mas eu vou comer uma maçã dessa, como eu não vou comer? Ela, não, é só para você ver e sentir o cheiro. E ela só passava assim com essa cesta de frutas na mão. Era a irmã Elza, esposa do irmão Lima, e ela passava com essa cesta. E aí o cheiro daquelas frutas me trazia muita paz, me deixava tranquila. E eu dormi uns 3 dias. Aí quando eu acordei, que eu tive consciência e perguntei a hora, eu dormi 25 minutos. Olha só. Nossa. Pra você era dias. Pra mim, horas, sei lá, dias, sei lá quanto tempo eu dormi. E aí foi o melhor sono, porque aí quando eu acordei, esses 25 minutos, eu lembro que eles passou para medir a febre, tudo. Ele falou, nossa, agora você tá sem febre, você tava de manhã com 39, acho que 39,8 de febre, agora, ó, 37, tá normal, que bom, que febre foi essa que passou? E desse dia em diante eu não tive mais febre, eu fui me recuperando, e 4 dias depois eu já recebi alta, e ouvindo o nefro falar, agora você vai procurar uma clínica, você só tem um rim, esse rim que você tem, a função dele só está 10%, você vai ser dependente de uma máquina de hemodiálise. E eu olhei para ele, falei, tá certo, doutor, eu vou procurar a clínica e vou tentar me cuidar. E aí eu pensava assim, Deus, todas as vezes que eu tô indo para hemodiálise, não tá dando certo. A máquina não funciona direito, algo acontece. Então eu sei, essa máquina não foi feita para mim e nem eu para ela.
nós não estamos se entendendo e algo vai ter que acontecer para essa máquina sair da minha vida. E eu voltei para casa. Se eu não estou enganada, eu fiz mais 4 sessões só de hemodiálise. Porque da mesma forma que o rim parou, ele voltou a funcionar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É. Forte. Não, os decretos, né? A palavra tem muito poder, né? A gente para pra pensar que durante os períodos mais críticos da nossa vida, o inferno ele sempre vai levantar para tentar decretar a derrota, né? Sim. O médico ele tentou decretar a morte. Deus impediu, ele não conseguiu. Ele tentou decretar uma querendo ou não viver uma dependência, né? Uma dependência ali a vida inteira. Deus não permitiu e não conseguiu. E no final é sempre a surpresa, né? É sempre a surpresa. Como é que ficaram os médicos diante dessa situação? E aí depois que eu vim para casa, passado um período, eu voltei no hospital para agradecer a equipe médica, né, que cuidou de mim. E aí quando eu cheguei, a médica que tinha feito a cirurgia, ela começou a passar mal. Ela, como assim? Eu perdi você na mesa de cirurgia, o que você está fazendo aqui? E isso, acho que, sei lá, 2 meses e pouquinho depois. Ela não tinha te visto ainda? Não, porque era o plantão dela e ela estava entrando de férias. Então ela fez o que ela tinha que fazer, procedimento médico, e encerrou o plantão dela, estava de férias. Achou que você tinha morrido. Na cabeça dela, mais um que tinha morrido, né? Deus é bom, né, cara? Ela fez a parte dela ali, mas desacreditando. Deus é um muito milagre bom, mesmo. É só coisas que... É só Deus, né, que pode fazer essas coisas por nós, né? E é o que Jesus fala, né? Enquanto o inferno se levanta para decretar morte, dependência, decretar, sabe, o fracasso, Jesus ele sempre se levanta para decretar vida em abundância, vitória, sucesso. E você tava ali, Deus, eu tenho um filho. Seu filho tinha quantos anos? 7 anos. 7 anos. Tem um filhinho de 7 anos para criar. Em novembro, o que vai acontecer? Meu filho casa. Eita, glória. Meu filho eu vou ver. Em novembro eu vou ver meu filho casar. É só Deus, né? Eu não tinha esperança de ver ele vivo, né? De criar ele. E eu tenho esperança de ver meus netos. De conhecer meus netos. Porque Deus tem dado graça. Em nome de Jesus, vai ver muitos e muitos netos. Só Deus, são coisas que só Deus faz, né? São coisas que só Deus faz. E a gente vai olhar o que você falou, você entrou dentro de uma UTI com várias pessoas ali, quantas delas iam por dia? Uma. O que te faz especial? É Deus. Né? É a graça, o favor de Deus, de Deus que nos cobre, que nos abençoa. Isso é algo maravilhoso, é algo transformador. E para mim sempre o seu testemunho sempre foi uma coisa que sempre me marcou muito, porque eu me lembro que foi um dos primeiros testemunhos que eu escutava na igreja, né? Das pessoas falando, e todo mundo sempre falava com muito espanto, né? Disso, falou, ela ficou numa situação assim, a gente ia ver ela, visitar, eu lembro o jeito da pastora Poliana às vezes falando, né, sobre isso, falou assim, ela tava numa situação terrível, sabe aquele jeitinho? Não tinha esperança, não tinha vida, não tinha vida. Exato, não tinha vida. E eles oraram. Na realidade, a médica que fez a cirurgia, ela assinou meu atestado de óbito, né, ela assinou. É mesmo? Ela assinou. Caraca. Ela assinou, porque ela me perdeu ali na mesa de cirurgia. Então, na cabeça dela, ela assinou. Ela estava saindo de férias, ela encerrou o assunto ali. Que incrível. Muito forte, né? É pro médico. E depois, quando ela te viu, ela quase... Não, ela passou mal. Ela precisou tomar água, sentar numa cadeira. O enfermeiro, não, doutora, calma. Uma assombração. E eu realmente estava com uma assombração, pele e osso. Mas é incrível, né? Porque é o que você falou, só Deus é capaz de fazer, né? Deus, a última palavra é dele, ele sempre mostra isso, né? Não adianta, assim, eu tenho uma... eu acredito muito a medicina, né? Sabe, eu acho que a nossa medicina avançou muito, ela tá muito especializada, tecnológica, é muito bom e eu acho isso maravilhoso. A gente precisa fazer um exame, mas ela é limitada. É isso que as pessoas nunca vão entender.
a medicina, ela é limitada. E extremamente limitada. Não, a medicina avançou muito. Tem muitas coisas antigas que ela ainda não tem uma solução. O caso do câncer e etc. Vão propondo algumas sugestões, mas ela não consegue ter uma solução, né? Mas os casos que aparecem novo, pior ainda, né? Esses vírus que vão aparecendo, essas coisas que acabam aparecendo durante a vida, é uma coisa que a medicina não consegue explicar e ela não consegue dar uma resposta imediata. Então, são nessas situações que entra Deus. E tem vários, inúmeros casos. A gente já teve aqui, o irmão Edivaldo teve na semana passada, ele tomou 14 tiros. 14 tiros. Eu costumo falar que milagre não se explica. Milagre se vive. Você vive. É isso. E a gente costuma pedir para nossos convidados deixar um conselho para quem está passando um momento, né, muito próximo ao que você passou, ou que tem um familiar que está vivendo isso, né, deixa um conselho, né, uma fé, traga fé ao coração do povo, hein? Realmente, fora de Deus, não tem o que fazer. É muito fácil falar, tenha fé, mas você precisa viver a fé, né? Você precisa exercer ela. Muitas vezes você tem que dar glória a Deus na prova. Você tem que agradecer a Deus por tudo. E não só assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo? Jesus, obrigado. Eu não sei o que está acontecendo, mas obrigado que o Senhor está cuidando de mim. Eu estou vivendo tudo isso, mas eu creio, né, que o Senhor está cuidando. Eu passei por tudo isso, mas crendo em Deus que tudo ia se resolver. Na minha mente foi alguns dias. Depois que eu tive consciência que não foram dias, foram meses, né? Mas Deus, ele é maravilhoso. Ele faz tudo no tempo dele, da forma dele. E acima de tudo, a gente precisa realmente ter fé e acreditar em Deus, né? Mas é acreditar mesmo e viver. Não é só falar eu creio, eu creio. Você precisa viver realmente a sua fé, exercer ela. E eu acreditava que Deus, ele ia fazer algo em meu favor. Então, em nenhum momento eu fiquei com medo ou não. Eu sentia muitas dores. Às vezes eu falava, Jesus, está acontecendo algo diferente. Que essa dor, eu sei que eu estou sendo medicada, mas ela não passa. Mas algumas coisas é você que tem que viver mesmo. É uma experiência sua e Deus, né? E eu vivi uma grande experiência com Deus, tanto é que hoje eu continuo vivendo aí, graças a Deus, com um rim só, sem hemodiálise, e o Senhor tem cuidado de mim. Dentro daquilo que Ele me prometeu, Ele tem cumprido a promessa dele na minha vida. Aleluia. Glória a Deus, né? E firme e forte, velho. E uma das coisas que ela falou até pro final é uma coisa que... Pensa comigo, né? Hoje em dia as pessoas são muito boas de falar, né? Nós falamos, eu acredito. E será, cara, que você acredita mesmo, assim, né? Será que todo mundo que abre a boca... Jesus mesmo fala isso, né? Muita gente fala a boca, mas é só da boca para fora, né? Exato, é só da boca para fora, mas infelizmente essas pessoas elas não vão conseguir ter a resposta que nós que cremos de fato vamos ter, né? E essas pessoas às vezes buscam o Senhor, né, de uma forma sabe, será que existe? Será que vai? Eu vou lá. Todo mundo fala que vai, eu vou lá também. Mas a gente precisa ser o quê? Intencional, né? Intencional. Quando a gente crê de fato, quando a gente lê aquele texto, os textos bíblicos, porque, cara, pensa comigo, a gente crê que Deus abriu um mar e o pessoal passou e nem molhou o pé. Verdade. Cara, é insanidade. A gente tá crendo numa coisa que aos nossos olhos é impossível. Aí no outro olho, que choveu, encheu o mundo d'água e Deus poupou uma família com vários animais dentro de uma arca. Depois saíram, eles povoaram a terra e estão aqui até hoje. É uma coisa que para muita gente soa como insano, mas nós cremos que de fato isso aconteceu e é algo que aconteceu. Então quando nós cremos nisso, nós estamos crendo nos milagres de Deus.
E nós estamos disponíveis para Deus para que os milagres dele se cumpram também em nós. Nos momentos que nós precisamos, nos momentos de dificuldade, nas horas que a gente tá lá sozinho, é só você e Deus, e fala, Deus, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, cuida da minha família. Então, que é um belo conselho, né? Tenha fé, mas uma fé intencional, né? Muito forte, né? O que Deus tem feito é É tremendo. maravilhoso. E eu fico feliz em ver a Maria assim. Eu lembro que, acho que ela tava indo pro trabalho, não sei se ia pegar o metrô, o trem, não sei. Trem. Aí eu parei e falei, ô, irmã, carona, bora. Ela falou, não, pastor, eu quero andar. Eu falei, ó, cheio de vida. E só Deus, né, pode fazer. De repente, lembrando, né, do tempo que não podia andar, do tempo que não podia, né, nem sair da cama, e ver o operar de Deus e desfrutar disso. Eu falava quando eu tava já bem, né, no quarto, recuperando, não é muito agradável passar o dia todo deitado, né? E eu falava assim, quando eu chegar em casa eu vou dormir de pé, tanto que eu fiquei deitada, né? Começar a dormir em pé, tanto que eu fiquei deitada. E não é fácil, você ficar acamado de verdade não é brincadeira. E eu cheguei em casa, era ainda tudo muito difícil, eu tava muito magrinha, eu tinha uma anemia profunda, pelas vezes que tinha feito hemodiálise, a hemodiálise ela judeia e é perigoso também, né? Então eu tinha uma anemia profunda, então eu tinha tontura, e era perigoso cair, quebrar, né? Eu tava muito magrinha, quebrar a perna, braço, sei lá, então era bem complicado. E foi um período assim que foi bem difícil. E não foi tão demorado para o Senhor restaurar depois a minha saúde física, forma física, porque 6 meses depois eu estava voltando para o meu trabalho. Então, foram 7 meses. Eu me lembro que foi um período rápido. Uns 6 meses depois que eu saí do hospital, eu voltava a trabalhar. E eu já trabalhava um pouquinho longe, trabalhava na Barra Funda, em Perdizes, na realidade, morando em Barueri. Pegando o trem, andando um pouquinho, era bem ali do lado do campo do Palmeiras. E eu andava aquele pedacinho ali. E foi um período... Milagre, né? E graças a Deus estou eu aí vivendo ele. Amém, Graças glória a Deus. Não sei por quanto tempo, mas enquanto o Senhor me der graça, muitos estou anos, eu aqui, em nome de Jesus. agradecendo a Ele todos os dias por tudo aquilo que Ele, né, fez, faz e ainda vai fazer. Amém, amém. Sua história nos inspira e agora vai inspirar várias outras pessoas também que não te conhecem. Tem muita gente nova aí, o pessoal que segue o canal, que tá com a gente, que não conhece sua história, agora vai servir de inspiração para muito mais pessoas. Muito mais pessoas. História maravilhosa, história linda da Maria, né? Que possa alcançar pessoas que de repente está até no leito, né? A gente está com o celular ali, passando, né? E aí começa a ver a história e Deus possa criar a fé ao coração. Que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? E a pessoa possa ouvir, tomar posse ali, de repente eu creio que Deus pode fazer um milagre. Tem pessoas que incrédulas, tem pessoas que ainda não acreditam em Deus, não tiveram experiência como a Maria teve, não cresceu num berço evangélico, mas ouvindo a palavra possa ser transformada, né, através de um testemunho poderoso como o da Maria. Né, que Deus possa alcançar vidas através, né, desse podcast. Esse é o intuito, que Deus possa alcançar vidas de fato, né, pessoas possam se converter, entender que tem coisas que só Deus faz, né, quando as portas se fecham, quando há uma circunstância humana ali que possa fazer alguma coisa, entender que só Deus pode fazer o milagre. E esse é o intuito. Amém. 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 E assim nós vivemos um milagre, né, da ressurreição. Sim. Eu ouvia falar, eu lia que Deus ressuscitou Lázaro e hoje eu falo que Deus me ressuscitou. Aleluia. Eita, aleluia. Nós estamos diante de um milagre como o de Lázaro, né? Aleluia. Aleluia. Pessoal, agora aí vamos fazer o sorteio. Como só 2 pessoas fez? Só 2 pessoas fizeram? Não assistiu até o final? Sim. Eu vou fazer o sorteio com a moeda. Fazer o sorteio com a moeda. Então, coroa é Edi e cara é o Thiago. Combinado? Thiagão, né? Thiagão, é. Tem vários Thiagos aí, então tem que separar os Thiagos. Thiagão aí, nosso amigo. Eu vou jogar aqui e vou
Ó. Feito juiz, né? Assim, a minha coordenação motora tá igual a de um panda. Ó, deu cara. Beleza. Amém. Deu cara É só aqui, entregar. Ganhou, então. O Thiago que ganhou aí, a gente vai Entregar pra ele. entregar pra ele. Mas fazer assim, pra Edi não ficar sem, eu vou comprar uma pra ela. Eita. Merece porque ela acompanhou. Eu vou Acompanha, comprar uma sempre pra ela. conosco aqui. Vou deixar. Inclusive, já falar também da Luma, né? Então, você aí que tá assistindo, quiser fazer o seu brinde pra igreja. Eu até tenho que olhar aqui, eles têm aqui, ó. Hoje tem uns. Ó, as plaquinhas, ó. Plaquinha de homenagem, ó que legal. Vai ter um evento que você quer fazer, quer homenagear alguém, eles fazem umas plaquinhas de homenagem, ó como que é bonita. E bem feita. Não é só fazer, tem que fazer bem feito. Deixa eu ver esse acabamento Olha aqui, aí. irmão. Rapaz. Tem que fazer e fazer bem feito. Garrafinha, irmão. O que você. O evento lá vai ser Bonito, chique, hein? né? O evento lá vai ser chique. Então, garrafinha, o squeeze aí, né? Garrafinha, falando garrafinha, né? Parece. Vamos falar o nome bonito, o squeeze. Pra você tomar água lá quando você estiver malhando, quando estiver na sua casa. Tem as plaquinhas, tudo que for de lembrança, tudo que for um brinde que você for fazer ali, pra sua marca, pra igreja. Dê esse apoio pra eles, a Luma. Além de fazer, faz com muita qualidade, né? Faz com muita qualidade, faz as coisas bem feitas. E mais do que tudo, nós conhecemos o casal, eles vão estar aqui, não sei quando aí, vou deixar um suspense pra vocês, eles também vão estar aqui, tem um testemunho fantástico. Mas além de tudo, deles fazer isso, eu sei que eles fazem com muito amor no coração, são um casal de Deus. E eles colocam amor naquilo que eles fazem, por isso que é muito bem feito. Então você pode ter certeza que dificilmente você vai ter algum ponto para reclamar aí. Eu tô garantindo isso, dificilmente vocês vão ter um ponto para reclamar, porque tudo que eles fazem muito bem feito. O Rui é um cara muito detalhista e a Mara também, então eles são bem criteriosos com as escolhas dele. Então procure eles aí, a gente também vai deixar o link lá para que você possa buscar o Instagram deles, buscar e fazer as suas encomendas, irmão. Vamos lá, vamos correr atrás. Top. Né? Só produto de qualidade, irmão. Amém, Maria? Deus abençoe. Amém, Testemunho pastor maravilhoso. Eu que né? agradeço pela Tô oportunidade. aqui maravilhado do que Deus fez aí. Amém. Obrigado de coração por compartilhar essa história conosco. Amém. Mais uma vez, meu coração sai daqui cheio de alegria, de felicidade, poder ver tudo que Deus, só Deus faz, né? Verdade. Verdade. Maravilha. Meus irmãos, você pode também ver mais histórias tremendas, poderosas da parte do Senhor Deus. Você pode voltar lá, entrar, se inscrever. Vai lá, escreve no YouTube, Me Conte um Milagre. Aí vai sair lá aquela página, você vai ver um negrão bonito igual eu assim. É só clicar lá, meu irmão. E você vai ver histórias maravilhosas daquilo que Deus está fazendo. E você pode ser o próximo. Você pode ser o próximo. Comenta lá nos comentários. O Ricardinho Sussu vai ver os seus comentários ali. De repente você pode estar aqui conosco contando a sua história. E tenho certeza que mais pessoas serão edificadas. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos, agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa. E dizer para você, me conte um milagre. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço.